Salve, salve galera, Benjamin Sepúlveda na área. Eu tô planejando gravar esse vídeo aqui há alguns dias, tá? Para falar sobre uma situação meio complicada. O Brasil hoje vive uma crise migratória muito grande e eu estive na fronteira do Brasil com a Venezuela. Eu estive em Roraima, tá? E tive na cidade mesmo que faz fronteira, Pacaraima. E estive em Boa Vista também, a partir de uma comitiva que foi do Congresso Nacional, das Nações Unidas e da União Europeia, juntamente com alguns embaixadores também da União Europeia, uma equipe da ONU, da sociedade civil, de algumas organizações não governamentais que atuam nesse meio, tá? E eu quero comentar com vocês algumas fotos que eu fiz lá e a percepção que eu tive. Porque a gente sabe que o fotógrafo ele tem uma responsabilidade social muito grande de mostrar e de informar também a partir das imagens o que realmente está acontecendo pela ótica dele, né? Eu sempre falo que a gente tem uma responsabilidade de mostrar através dos nossos olhos a verdade, pelo menos a verdade que nós estamos enxergando. Então, é bom ter um pouquinho de sabedoria, etc e tal, e a gente saber o que fazer, principalmente num ambiente como esse, que é um ambiente de conflito social, de convulsão social, né? Então tá, eu estava lá e essa imagem que vocês estão vendo aqui é de algumas de um abrigo, tá? Das barracas, das tendas de abrigos de refugiados, tá? E aí é o seguinte, gente, eu percebi que a crise lá humanitária é muito séria. Para quem vive de fora ver, é até complicado, tipo, as pessoas criticam muito, falam, ah, mas esse galera tá entrando no nosso país, pela fronteira, vão tomar os nossos empregos, não tá certo, nossa soberania. Mas a maioria das pessoas que falam isso não estiveram lá. Eu tive uma mudança de brutal de pensamento, sabe? Tipo, cara, foi complicado pra caramba. Eu vi coisas que me abalaram. Eu sou pai, tenho 3 filhos, eu vi algumas coisas acontecendo com algumas crianças que foi muito complicado, tá? Vou continuar mostrando as fotos aqui para mostrar para vocês. Esse daqui é foto de um abrigo que fica em Boa Vista, tá? Boa Vista, se eu não me engano, são 5 abrigos que eles têm. Na verdade, acho que tem 3, vão ser construídos mais 2 abrigos, pelo que eu prestei atenção nas palestras. Deixar muito claro que eu vou mostrar só algumas imagens, tá? Eu fiz 12 mil fotos lá. Eu selecionei algumas que eu possa mostrar, que não vai ter nenhum tipo de problema, questão de processo, por ter pessoas de algumas organizações que eu não sei se eu teria autorização de divulgar isso aqui pelo YouTube, tá? Por questões de segurança, etc e tal, né? Então eu resolvi mostrar só algumas imagens aqui, tá? Imagens das pessoas, dos venezuelanos, dos índios venezuelanos que transitam entre a fronteira Brasil e Venezuela, tá bom? Então vamos lá, para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou tentar tocar o barco, tá? Ó, tem mais uma foto aqui de um outro abrigo, tá? Também em Boa Vista. Os abrigos hoje tem vários moldes de abrigos, tá? E esse é um molde mais comum, onde eles têm um terreno livre, tá? Plano. E aí eles têm suportes com cabines de container para banheiro, etc e tal, e as tendas assim, tá? Para quem tem dúvida de como funciona uma tenda por dentro é basicamente assim, ó. Eles colocam os colchões no chão, sabe? Mantém as roupas nas sacolas, tá vendo aqui, ó? Tem para entrar iluminação, ventilação, a base é essas espécies de janelas, tá bom? E basicamente é assim. Tem outro ângulo aqui, tá? Eu tentei não ser tão invasivo, quando eu estive lá. Eu tentei ser um pouco imperceptível, porque a gente vê que eles têm um certo receio, sabe? Não sei, a impressão que deu é que, tipo assim, muitas pessoas exploram a imagem deles, entendeu? É muito complicado, tem uma briga na classe política muito grande lá, sabe? Tipo, houve até uma questão recente da governadora do estado fechar a fronteira. Querer pedir para fechar a fronteira e entrar com uma ação judicial para conseguir isso, mas não conseguiu, tá?
Lá eles têm um grande problema de recursos, tá? Vou falar sobre os venezuelanos. Eles têm um sério problema de recursos. Por exemplo, como geralmente eles vêm com a roupa do corpo, no máximo com uma bolsa da Venezuela, fugindo da fome, de N coisas que acontecem lá, de abusos e etc e tal. Então eles vêm com muito pouca coisa. Então, por exemplo, as crianças, elas têm certa dificuldade. Tá vendo? Por exemplo, tem esses dois garotinhos que eu acredito, pelo que eu estava observando no dia, eles pareciam ser parentes ou irmãos, porque eles não se desgrudavam, tá? O menino ainda tem algumas roupas aqui que ainda servem, assim, não são do tamanho exato dele, mas servem, tá? Mas você vê que a camiseta é um pouquinho grande, a calça é curta. A menina, olha o tamanho de chinelo que ela usava. E assim, gente, ela não estava brincando, ela estava usando esse chinelo porque era o que ela tinha, tá? A calça também não servia para ela, a blusa também. Ah, Me emocionou muito a questão das crianças venezuelanas, porque eles estão sofrendo com doenças básicas, assim, que até no Brasil foi erradicado, como sarampo, por exemplo, sabe? Cara, é muito sério isso. Eles têm problemas muito. Eu vi crianças com vários problemas de pele, vi criança ficando cega, vi criança, cara, desnutrida. N problemas, assim, é gigantesco, é de doer o coração, sabe? De doer o coração mesmo. Então é muito complicado, é muito complicado. Tem algumas coisas que eu não posso falar, mas assim, é muito complicado o que está acontecendo lá. Eu acho que a gente tem que começar a prestar mais atenção, tá? Mas vamos ver se tem mais alguma aqui de abrigo. Eu tenho essa foto aqui, tá? Essa foto aqui que é uma deputada chamada Bruna Forlan. Ela cuida da lei de imigração, ela é muito atuante, ela foi fazer uma vistoria nos abrigos. E aqui ela lavando uma ferida de um menino que estava infeccionada lá e cheia de sujeira, na hora ela pegou e foi lavar e eu tirei a foto, sabe? E, bom, é isso. Aqui eu tenho isso daqui que é muito interessante. Aqui deixa eu mostrar aqui, ó. Isso daqui foi a vistoria exatamente na fronteira. Desse lado de cá é Brasil, tá? Aqui é uma área, tipo uma free zone, sabe? É uma área de trânsito mesmo, de, de trânsito de pessoas, tá? Desse lado aqui para baixo é a fronteira da Venezuela, a fronteira do Brasil, isso aqui é uma free zone, uma área de trânsito mesmo. Tá, tem até um marco aqui onde tem a bandeira do Brasil e da Venezuela e umas placas de fundação, etc e tal. Aqui eu tirei uma foto de costas porque tem algumas pessoas aqui de Polícia Federal, etc e tal, de algumas organizações, embaixadas, etc. Então, para preservar, eu tentei não mostrar rostos aqui, tá bom? E essa daqui é uma foto bem icônica, que assim, eu gosto muito. A sequência de fotos, como eu não posso mostrar tudo, mas a sequência de fotos é muito importante porque eles realmente estavam inspecionando tudo, o trajeto, como funcionava, olhar a fronteira, sabe? Eles foram lá para olhar como está a situação. E visitaram muitas ONGs da sociedade civil para ver como está sendo o atendimento, a ótica. Eles olharam a ótica, isso eu achei muito interessante. Eu nunca tinha ido numa expedição como essa, apesar de ter feito alguns outros trabalhos documentais, isso daqui foi muito legal porque eu tive uma ótica diferenciada de como o poder público e alguns outros órgãos trabalham e foi bem legal, assim, me deu uma abrangência e uma ótica diferente de como eles trabalham, tá? Então aqui é bem legal, cara, eu gostei muito e apesar de eu não ter conseguido fazer todas as fotos que eu queria porque tava chovendo muito, acho que dá pra vocês perceberem aqui, ó, algumas gotículas de água aqui, mas tava chovendo bastante. E por questão de preservar o equipamento, porque eu ainda tinha 2 dias lá, eu tive que tomar muito cuidado com a preservação do equipamento, tá? Bom, saindo disso daqui, eu vou ir para fotos de Pacaraima, tá? Aqui é Pacaraima já, tá? Essa foto aqui é bem legal, só que ela não foi feita em Pacaraima, essa aqui foi feita, é um painel que tem na prefeitura de Boa Vista, tá? Aqui é nitidamente uma migração indígena, sabe? É bem nítido isso daqui. E dá pra ver que esse painel que é feito de madeira, que eu tirei foto, dá pra ver que aqui, ó, você vê as vigas aqui onde foi esculpido. Dá pra ver que é bem antigo, tá? Então,
Por que eu estou mostrando isso aqui? Porque o problema migratório lá é muito grave. A questão indígena também, porque o que acontece? Pacaraima, aquela região, é uma região de preservação indígena, sabe? Tem as terras, na sua quase sua totalidade, são indígenas. Então é uma terra onde há um fluxo migratório constante, sempre houve, de povos indígenas, sabe? Até para troca, etc. Tal, sempre houve. E hoje, esse povo que vive ali nessa faixa de fronteira, que fica migrando o tempo todo, às vezes tá morando no Brasil, às vezes está morando na Venezuela, eles hoje estão saindo da Venezuela e entrando no Brasil. Essa daqui é uma foto de um, de um centro de refugiados, né? Em Pacaraima, dos índios Warau, tá? São crianças aqui, Warau. E essas crianças estão sofrendo muito. Lembra que eu falei que eu vi crianças ficando cegas, etc. Tal? Foi principalmente aqui. Foi principalmente aqui que eu vi muitas incidências de crianças doentes. Vou até mostrar uma foto aqui que eu achei interessante. Eu comecei a mexer com os meninos, brincar com eles, assim, dois índios. E é bem legal. Esse daqui ele tava suspeitando muito da câmera. E esse daqui tava tirando sarro desse, porque ele tava desconfiado com a câmera. Mas o que eu achei mais interessante para mostrar para vocês, por que eu escolhi essa foto? Vocês veem que ambos estão doentes. Não sei se você consegue reparar aqui, ó, o narizinho dele escorrendo. E escorria muito, o tempo todo ele ficava limpando. E limpando de praxe no próprio corpo, tá? E esse daqui, ele tinha umas certas erupções, eu não sei exatamente o que era, na boca, nos braços, nas pernas, sabe? E eu percebia que ele andava com muita dificuldade. Além dele estarem com aquela típica barriga mais avantajada, sabe? E dá pra ver pelo saneamento básico lá. Eles geralmente dá pra ver aqui, ó. Eles andam muito com o pé no chão e lá eles têm um problema muito sério de saneamento. O cheiro é muito forte, a iluminação é precária, sabe? Apesar de ter algumas janelas, mas o espaço é muito grande, pé direito alto, duas portas de entrada. Você vê que eles têm um problema sério de iluminação, de lugar arejado, etc e tal, tá? Tem essa foto aqui que eu acho que é uma história que me marcou bastante. Essa indígena, essa senhora estava contando para uma integrante do grupo a história de vida dela e por que ela estava no Brasil. Ela fugiu da Venezuela porque o filho dela, eles estavam passando muita dificuldade, começou a pedir ajuda para poder comer. Um policial, não sei como eles chamam isso na Venezuela, mas um policial, foi o que eu entendi, ele pediu para esse rapaz sair, mas o rapaz começou a questionar, falou, mas eu preciso, minha família. E o policial, não, sem motivo algum, sacou a arma e disparou no peito dele e o matou, sabe? E detalhe, quando a gente voltou, alguns contatos que foram feitos lá falaram que aconteceu isso, tiveram outras ocorrências durante a semana que houve a volta, muito parecido com esse caso de assassinatos espontâneos, assim, sem motivo algum, sabe? E é muito complicado, isso marca muito e você vê que tipo, marcou uma geração muito forte. Uma coisa que eu reparei muito, eu gostei bastante dessa foto aqui, principalmente por causa desse olhar aqui desse menino. Ele ficava nos observando de uma forma assim, sabe? Muito especial. E isso marcou bastante. E aí o que acontece? O que eu achei mais interessante do Zuaral é que o cuidado com as crianças indígenas é coletivo. Não fica só em cargo do pai. Então você vê, é natural você ver um cuidando do outro, sabe? E eu senti uma comunidade muito forte. Quando a gente chegou lá, nós conversamos com algumas. Nós não, né? Essa equipe conversou, eu fiquei observando, tirando algumas fotos. E aí eu achei bem legal que eles se empolgaram tanto que eles resolveram fazer uma apresentação e com uma dança típica. Então todas as pessoas ficaram em volta e as indígenas começaram a dançar. E foi bem espontâneo, sabe? Foi uma coisa muito espontânea mesmo. Não foi uma coisa tipo, tá vindo uma comitiva. Não. Foi uma coisa bem espontânea. Isso eu achei bem legal, porque a receptividade que eles tiveram com a gente, que talvez eles não estejam tendo aqui no Brasil. Talvez. Não sei, foi uma percepção que eu tive. Essa foto eu já mostrei. Teve esse indiozinho aqui que ficou mexendo na minha câmera o tempo todo. E aí quando ele parou de mexer com a minha lente, com a minha câmera, eu tirei essa foto dele aqui, que ele começou a prestar atenção em outra coisa.
E bem bonitinho esse menino. Mas você vê que também, ó, tá doentinho aqui. É que como a foto é PB não dá pra ver. Mas ele tem algumas manchas bem sérias na pele, algumas erupções também, tá? Aqui basicamente é a despedida, tá? Na hora que a gente tava aqui. Essa foto eu fui entrar no carro, eu subi em cima e tirei essa foto. Aqui, ó, são containers que servem basicamente para assistência médica, que eu não sei qual que é a constância disso, tá? E estavam nesse dia construindo infraestrutura para banheiros, mas eles não tinham. Usavam umas espécies de latrinas, mas o odor era muito forte, sabe? Você via que era nítido, tipo, um pouco por falta de banho, um pouco por falta de limpeza, falta de condições mesmo, sabe? Não sei, o cheiro era muito forte. E, e, e eles ficaram muito felizes, mas principalmente pelo carinho, sabe? Que eles tiveram, atenção, eles foram ouvidos. Eu acho que isso faz toda a diferença numa situação como essa, as pessoas serem ouvidas. A carência é uma coisa muito séria, sabe? Então essa foto tá até meio fora de enquadramento, você vê que o horizonte dela tá torto, mas mesmo assim eu não quis mexer, sabe? Eu quis deixar ela no contexto geral. Porque foi bem na hora que eu fiz dois cliques aqui, sabe? Foi na hora de entrar e ir embora. Eu subi e tirei as fotos assim do alto mesmo, subi assim na uma parte do carro, no pneu, e levantei e joguei a câmera pro alto e fiz a foto. Então, e eu resolvi, falei, não, deixa ela assim, não vou cortar mais ela não. Eu poderia ter arrumado o horizonte, mas eu preferi deixar ela como lá. Tá, basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês e para trazer principalmente uma reflexão, tá? Da importância da fotografia na sociedade. A gente às vezes encara a fotografia de uma forma só como ganhar uma grana, uma profissão, tem gente que quer ficar famoso com a fotografia, etc e tal, mas a gente tem que pensar também, isso não é errado, tá, gente? Isso não é errado. Toda profissão a gente tem que pensar no reconhecimento. Mas eu acho que o mais importante é a gente pensar no cunho social que nós podemos dar para o nosso trabalho. Porque eu acho que uma forma da gente acordar as pessoas, porque eu sinto uma certa anestesia, sabe? Quando eu cheguei aqui, eu tive alguns sérios problemas com algumas pessoas próximas, quando eu comecei a comentar sobre esse problema migratório, sobre esse problema na fronteira, sabe? E eu vi que essa convulsão social, que aconteceu? A minha percepção. A Roraima já tinha alguns problemas, tá? Com o aumento de pessoas, de uso de serviços, esses problemas foram revelados. Então, na verdade, cara, tá tipo assim, a população de Roraima tá sofrendo muito, porque tá com problemas nos serviços, e eles são brasileiros, e eles falam que eles são brasileiros, eles têm que ter direito prioritário aos serviços. E os venezuelanos precisam porque eles não têm outra opção, sabe? Eles estão fugindo de fome, de assassinato, de abuso, de várias coisas, de várias coisas. Lá é uma ditadura, né, gente? Então, assim, ninguém sai de casa porque quer, ninguém abandona a família porque quer, ninguém abandona tudo porque quer, entendeu? Eu tava vendo uma matéria hoje que o salário mínimo venezuelano é em torno de, acho que US$ 1,5, sabe? Tipo, gente, US$ 1,5. Daria o quê? O dólar tá R$ 3,60, sei lá, daria R$ 5 o salário mínimo. O que você faz com R$ 5? Pois é, eles têm que passar um mês com R$ 5. Esse é o salário mínimo venezuelano. Então, assim, você entende que eles estão morrendo literalmente de fome? E assim, eu vi vários relatos. Não é tipo figurativo. Quando a gente fala figurativo, eu estou morrendo de fome, demorei para almoçar. E aí o estômago tá roncando. Beleza, estou morrendo de fome. Não, não, mas aí é literal, sabe? Eles estão morrendo literalmente nas ruas de fome, eles estão sendo assassinados, eles estão sendo agredidos, eles estão sendo abusados. Há vários casos de abuso sexual com crianças e adolescentes. Há vários casos, é um problema muito sério. E aí, como seres humanos, o que nós fazemos, sabe? Qual que é a postura? Qual que é a postura que nós podemos ter? O Brasil está em crise, estamos em uma situação financeira violenta, sabe?
nós sentimos isso em todas as esferas da sociedade, mas o que nós podemos fazer? Sabe? Vamos simplesmente fechar as fronteiras e falar, dane-se, vamos fazer o quê? Sabe? E porque assim, eu ouvi umas pessoas falando, não, mas tem que invadir, assim, não é uma coisa tão simples, sabe? Não é uma coisa tão simples. As potências mundiais não se mobilizaram, ninguém se mobilizou, e aí vamos fazer o quê? Vamos expulsar essa galera que precisa de ajuda? E aí a gente, e se fôssemos nós? Sabe? Como nós gostaríamos de ser tratados? E eu sempre boto uma coisa que eu sempre boto em xeque, sabe? Eu sou cristão e eu sempre me pergunto o que Jesus faria, sabe? E se você é cristão, antes de você tomar qualquer medida ou tirar qualquer opinião antes de conhecer, porque eu conheci a fundo, né? Fundo assim, superficialmente, porque eu fiquei uma semana lá, sabe? Eu fiquei uma semana. Não foi nem uma semana completa, foram 5 dias. Foi muito pouco, sabe? Eu não conheci praticamente nada do que dava para ter conhecido. Eu teria que ficar tipo um mês para ter uma real noção exata. Porque eu não fui só nos abrigos, eu fui em várias esferas políticas, né, junto com essa comitiva, descobrir o que está acontecendo e quais são os reais problemas, e cada um fala uma, e uma mascara, outra fala que está tudo bem, outra fala que está tudo mal. Bom, enfim, não posso entrar em detalhes, eu não posso entrar em detalhes. Mas eu sempre me pergunto o que Jesus faria, sabe? No caso deles, ele acolheria, ele dividiria o pão, ele dividiria o abrigo, o que ele faria, sabe? Então, assim, eu tô deixando essas fotos aqui como um cunho social, tá? Esse canal aqui é voltado para aprimoramento de fotografia, etc e tal. Não vim aqui para mostrar meu trabalho, não vim aqui para discutir fotografia, técnica, nada disso. Eu vim aqui só para mostrar algumas coisas para vocês e contar algumas histórias do que eu vivi lá nesses apenas 5 dias, tá? E botar uma reflexão para vocês, sabe? Eu acho que vale a pena a gente começar a pensar na fotografia como um cunho mais impactante para a sociedade. Então, no nosso dia a dia, a gente começar a se preocupar em fotografar algumas coisas que possam impactar a sociedade. Porque eu acredito que toda fotografia tem que contar uma história, sabe? E eu acredito fielmente nisso. E a gente começar a contar as histórias. Porque a gente só transforma o mundo depois que a gente transforma o ser humano. Depois que a gente transforma o entendimento. Então a gente tem que transformar, sabe? Quero deixar claro que eu não sou uma pessoa com posições esquerdistas, nem nada assim, sabe? É bem pelo contrário, gente. Aqui não estou tratando de política, sabe? Eu estou tratando de seres humanos. Porque eu sei que pode ser que alguém comente, mas isso é um pensamento esquerdista. Não, não, cara. Isso é um pensamento cristão, sabe? É um pensamento cristão. Eu, como cristão que sou, eu tenho que ter uma responsabilidade de pensar no meu próximo. E o meu próximo não é só o brasileiro, meu próximo é todo aquele ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Tá bom? Bom, basicamente é isso. Desculpa se o vídeo ficou meio longo, ficou um falatório, mas eu acho que vale a pena ouvir e pensar um pouquinho a respeito, tá bom? Valeu. Desculpa o barulho, gente, que geralmente eu gravo de madrugada, mas hoje eu resolvi gravar tarde, tá um barulheira, cachorro latindo aqui. E essa vizinhança que eu moro aqui na minha cidade é muito ativa, tá bom? Valeu por tudo, Deus os abençoe e até mais. Tamo junto.